Bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Tudo indica que já a partir de abril começará a ser vendido nas farmácias portuguesas o primeiro produto à base de cannabis medicinal. Para nos falar sobre este tema, temos connosco a Coordenadora de Direito da Saúde da Quatro Casas, a advogada Joana Silveira Botelho. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já passaram Obrigada. 2 anos Uhum. desde que entrou em vigor, no fundo, a legislação permitiu esta comercialização de produtos à base desta planta, mas houve de facto interesse por parte de investidores. Mas o que é que mudou neste período de tempo? Muito bem. O que é que mudou? Na prática, é verdade que mudou pouca coisa e a grande mudança de facto será agora em abril com o primeiro produto no mercado. Em termos teóricos, o que é que acontece? Em 2018 nós temos o enquadramento jurídico que permite a legalização deste tipo de produtos para uso medicinal em Portugal. Mas a verdade é que nós já tínhamos um quadro legal que permitia o cultivo e o fabrico deste tipo de substâncias para fins medicinais. A grande diferença foi, de facto, em 2018, a possibilidade deste tipo de substâncias se encontrarem à venda nas farmácias portuguesas para os doentes poderem ter acesso a esses produtos. Coincidiu ou não, porque também pode ter havido aqui algum interesse da indústria que já estava implementada cá em Portugal, que de facto com o quadro da legalização do uso medicinal do cannabis fosse também criado com uma maior segurança e com uma maior regulamentação, quais é que eram as regras para o desenvolvimento deste tipo de atividades, do cultivo, do fabrico, da importação e de exportação. Mas a verdade é que isso já era permitido antes deste quadro que disse bem, que começou, que entrou em vigor há 2 anos, mas durante este período, durante estes 2 anos, o que é que aconteceu? Foi preciso uma regulamentação e isso só aconteceu um pouco mais tarde, e para a colocação deste tipo de produtos no mercado é necessário também uma autorização, neste caso por parte do Infarmed, e por isso tem que haver, claro, o interesse das entidades em procurarem o Infarmed e colocarem este produto no mercado, e depois há também uma avaliação por parte da entidade reguladora, neste caso, para que os produtos possam ir para o mercado. Por isso, a grande novidade, de facto, vai estar aí em abril, a primeira substância, uma flor seca, para ser vaporizada para determinadas indicações terapêuticas. O que é que se sabe exatamente desse produto neste momento? É uma flor seca, como dizia, há mais Pronto, pormenores? exatamente. Eu acho que há um ponto importante que é esclarecer que este produto não é um medicamento. E o medicamento à base de cannabis era um produto que já podia ser desenvolvido e até já existe no mercado e que segue as regras todas tal e qual seguem os restantes medicamentos, e este produto que vai agora estar no mercado não é um medicamento. Isso significa o quê? Que não passou por aquelas fases de ensaios clínicos e que tem um processo de aprovação por parte de uma autoridade de saúde, mas que não é de facto um processo tão complexo, tão moroso como é no caso do medicamento. É um processo que avalia a eficácia deste produto e a segurança desse produto para ele estar no mercado, mas não é um medicamento tal e qual nós o conhecemos e estão enquadrados na lei. O que é que sabemos deste produto? Sabemos que ele ainda não está comercializado para todos os efeitos e, portanto, tem de haver uma comunicação, está aprovado, mas tem de haver agora uma comunicação por parte da empresa fabricante da sua intenção de o comercializar nas nossas farmácias. É portanto, uma flor de cannabis medicinal para ser introduzida num outro dispositivo, os chamados vapers, para ser vaporizado, e para determinadas indicações terapêuticas, portanto não é para ser para toda e qualquer indicação, e neste caso há algumas, entre as quais, por exemplo, a dor crónica, náuseas e vómitos causados por tratamentos de quimioterapia, para falta de apetite de doentes que estão já numa situação paliativa. Portanto, E sabemos isto quais é que... requer uma prescrição? Uhum.
Sim, isto não só requer uma prescrição médica especial, como esta preparação só pode ser prescrita pelo médico quando os medicamentos e as terapêuticas tradicionais já não produzam qualquer tipo de efeito ou até possam produzir algum efeito mais adverso. Portanto, aqui não deixa de ser curioso que o legislador subtraiu-se um pouco à liberdade prescricional dos médicos e veio indicar uma regra que não é muito comum, de que os médicos só o devem prescrever este tipo de produtos em geral, onde este se inclui, quando todos os outros já não produzam efeito. Portanto, a regra é essa e depois há de haver uma prescrição e uma receita médica especial, no sentido em que, para além da pessoa apresentar a receita na farmácia, tem que se identificar e ter o procedimento que é um bocadinho mais rigoroso no que toca a medicamentos também que têm substâncias controladas. Há cerca de um ano, num artigo referiu que a nossa comunidade científica e médica não tinha tanta frequência de fazer este tipo de prescrições com estes produtos, estas substâncias, ao contrário, por exemplo, comparativamente a outros países. Como é que está o ponto da situação neste momento? Acha É que já... verdade, não, é curioso que, por um lado, em 2018 houve várias petições e posições públicas por parte de médicos, de alguns médicos, para, no fundo, se conseguir este quadro de utilização do cannabis medicinal, mas eu diria que o preconceito ainda é muito grande relativamente a este tipo de substâncias, por um lado. E por outro, não, quer dizer, os médicos, parece-me a mim, claro que enquanto advogada e tanta experiência que tenho na assistência que dou a este tipo de empresas e não propriamente pela experiência, mas que são produtos que ainda não estão devidamente divulgados na comunidade e muitas vezes também a questão é exatamente essa, no sentido em que não existem e não existiam até agora produtos, substâncias em Portugal e que houvesse um interesse também por parte do Estado e das próprias empresas de divulgarem, tornarem esse conhecimento acessível aos médicos e à comunidade científica. Ao contrário do que acontece noutros países, nomeadamente na Alemanha, que tem um mercado muito mais evoluído neste aspecto e é até um dos países em que o cannabis medicinal tem assistido a um crescimento muito grande, sobretudo pelo facto de este tipo de produto estar de facto muito enraizado, se assim posso dizer, na comunidade médica e junto dos doentes. Falei na questão de um preconceito e também uma falta de informação por parte da sociedade. A que é que se deve, no fundo, esse estigma, de alguma forma, e como é que se poderá, de alguma forma, solucionar? Uhum. Eu acho que Portugal é um país bastante conservador no que toca à utilização de drogas e a verdade é que este processo da legalização do cannabis medicinal começa até com uma discussão prévia da legalização do uso recreativo e eu acho que, e bem, na minha opinião, avançou-se para esta solução da legalização do cannabis medicinal, mas a verdade é que ainda ninguém estava muito preparado para isso. Agora, acho que de facto, mais do que, quer dizer, há um preconceito, mas acima de tudo acho que há alguma falta de conhecimento, por um lado. Por outro, claro, e aqui já não tenho competência para isso, quer dizer, os estudos e a evidência científica não é 100% unânime, talvez nunca seja. Mas talvez por isso ainda não haja um grande interesse e por parte dos médicos e também dos doentes, a verdade é essa, não é? Eu acho que isto é tanto da comunidade médica como dos doentes que têm que procurar e ser às vezes um bocadinho proativos nesta descoberta de novas substâncias. E mesmo antes de chegar às farmácias, no fundo era possível comprar e é possível adquirir em lojas produtos à base destas substâncias, né, com esta planta. Que atividades neste momento é que podem ser feitas ou estão autorizadas nesse sentido? Como é que, no fundo, esta indústria se organiza? Sim, nós temos
Aí refere relativamente a alguns produtos que estão à venda à base desta planta. Há um outro mercado, paralelo a este, que é de uma componente da planta de cannabis que não tem a substância psicoativa que causa os efeitos psicotrópicos, e que é muito conhecido, os óleos de CBD, que é a parte da planta que não é psicoativa. E esse mercado está numa outra luta, entre aspas, de se enquadrar juridicamente, portanto tentar fazer-me perceber se estes determinados produtos à base de CBD, deste óleo de CBD, devem ser qualificados como produtos terapêuticos também, portanto, e aí seguir estas mesmas regras que existem para o cannabis medicinal, ou se porventura é possível qualificá-los como suplementos alimentares. E portanto, mas estamos a falar de produtos que não têm esta parte psicoativa da planta, apesar da planta ser a mesma, mas de facto são para é um objetivo diferente. Por outro lado, ainda temos o cânhamo industrial, que é também da planta cannabis, mas também sem qualquer tipo de efeito psicoativo e que já existia há muitos anos, e para fibras e para alimentos, e portanto há este outro mercado paralelo. A mesma planta às vezes gera-se muita confusão, até do ponto de vista jurídico, porque a planta é a mesma, mas depois têm propriedades distintas e as regras são distintas. Em termos de atividades que podem ser desenvolvidas nesta parte do cannabis medicinal, que no fundo é para regular todos os produtos e substâncias que possam já ter, mas não só a parte psicoativa da planta, mas que possam sim trazer benefícios terapêuticos. Aí nós temos as atividades de cultivo da própria planta, temos as atividades de importação, quer de sementes para o cultivo, quer de produtos mais finais, de exportação também, de distribuição e de fabrico. E o fabrico está muito relacionado com a extração de óleos da planta, são atividades industriais e que com as devidas autorizações e com as devidas precauções essas entidades podem desenvolver este tipo de atividades. Muito obrigada. Espaço agora para um breve intervalo, voltamos já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Voltamos à emissão com a advogada Joana Silveira Botelho, coordenadora da área de Direito da Saúde da Quatro Casas. Estamos a falar sobre cannabis para fins medicinais. Obrigada, doutora. A primeira substância à base de cannabis para fins medicinais está à venda em Portugal desde quando exatamente? Em princípio, a informação que é pública, apesar de não ser oficial, mas que é veiculada pela empresa, é que estará à venda a partir de abril deste ano. Portanto, o que já é oficial é que esta substância foi aprovada pelo Infarmed no início deste ano e a data da sua comercialização não é oficialmente conhecida, mas tudo indica que será agora no início do mês de abril. Já no próximo mês. Quem é que pode aceder a este produto? Quem pode aceder? Portanto, qualquer pessoa doente com uma das indicações terapêuticas para o qual ele é utilizado e com uma prescrição médica especial, poderá, junto de uma farmácia, adquirir este produto, que de acordo com a informação que também é pública, terá um preço de venda ao público de cerca de 150 euros. Falamos agora das empresas que têm acompanhado esta área de negócio também. Que entidades é que estão autorizadas a operar neste momento em Portugal? Nós neste momento temos 10 entidades que estão autorizadas para o cultivo, a importação e a exportação de preparações e substâncias à base de cannabis medicinal. Dentro destas 10, cerca de 4, penso eu, estão autorizadas também para o fabrico destas substâncias. Curioso que, portanto, 3 destas entidades
já estavam, sendo que uma delas é a empresa que vai agora comercializar o primeiro produto em Portugal. Portanto, já estavam no processo ou no final do processo da autorização quando, em 2018, quando entra em vigor a lei que permite a legalização do cannabis medicinal, e depois, entretanto, houve várias outras entidades, vários players, sobretudo estrangeiros, que têm mostrado muito interesse em investir em Portugal e nesta área, e neste momento estão 10. O que é que também se está a passar, e foi um processo criado pelo próprio Infarmed, também como uma forma de trazer aqui alguma segurança, sobretudo para o investidor estrangeiro. Há uma fase prévia à licença, em que são chamadas pré-licenças, não quer dizer, este nome que se tem utilizado, que antes de se começar a construir e a instalar as fábricas ou as estufas e o que seja necessário para desenvolver estas atividades, há um processo de análise documental por parte do Infarmed, que faz a avaliação das plantas, dos projetos, dos planos de segurança, etc., e dá um parecer às empresas no sentido de se perceberem se está tudo bem, se é necessária alguma alteração, para depois disso as empresas iniciarem o processo e sim, depois requererem uma vistoria ao Infarmed para obter a licença. E sabemos que há muitas entidades, há um número bastante elevado de entidades que já têm esta pré-licença ou que estão em processo de obter esta pré-autorização. Este mercado pode chegar a que níveis? Destas 10, o que é que poderemos ter até ao final do ano, por exemplo? Eu diria que provavelmente mais 10, porque o número tem vindo a aumentar, sobretudo no último ano. Portanto, no início de 2020 eram 5, agora são 10, portanto, e há muitas empresas nesta situação desta avaliação documental, e portanto eu diria que rapidamente o mercado vai crescer, teremos que perceber se Portugal tem de facto mercado interno para absorver toda esta produção, mas também me parece que o grande objetivo destas empresas é a exportação destes produtos para o mercado europeu e para os Estados Unidos, que é um mercado que também futuramente irá abrir nesta matéria, e portanto é um mercado muito mais virado para a exportação. Isso é um ponto que eu queria tocar. No fundo, a produção em Portugal é praticamente toda para exportação, mas o que é que poderá mudar então a partir do segundo trimestre, com esta passagem para as farmácias? Acha que pode haver aqui um inverter-se de tendência? Parece-me prematuro ainda, com uma só substância no mercado e com pouco ainda conhecimento ou à vontade que há por parte da comunidade médica e mesmo dos próprios doentes, que com a aprovação desta substância ou até de outra, porque há um outro processo pendente no Infarmed, portanto eu diria que se calhar até ao final deste ano ou até ao final do primeiro semestre talvez hajam 2 substâncias no mercado, mas parece-me que ainda será prematuro pensar numa inversão desta tendência de ser para o mercado português, mas eu acho que naturalmente que sim, até porque este interesse que houve de investidores estrangeiros em vir para Portugal desenvolver este tipo de atividades também já rapidamente passou para entidades portuguesas que agora também estão a querer entrar nestas atividades. Portanto, eu acho que com o tempo seguramente haverá essa tendência. Claro que Portugal, por natureza, não é um mercado também muito grande, mas poderá sem dúvida ter interesse no futuro. Em termos de necessidades de aumento de produção, haverá ou também será prematuro nesse sentido ainda? Pronto, penso que neste momento, e essa é uma das vantagens de Portugal, é ter realmente uma grande capacidade de produção deste tipo de produtos. Portanto, eu penso que não haverá, por enquanto, essas questões. O que há, de facto, que pode criar aqui alguns entraves são os processos, porque, na verdade, o que nós temos aqui são muitas entidades a quererem desenvolver essas atividades, que no final são atividades
muito similares às atividades farmacêuticas e são empresas que não têm esse background e, portanto, há uma adaptação muito grande relativamente aos processos e ao próprio mindset desta indústria, que é muito exigente e, portanto, não é fácil, eu diria, qualquer entidade desenvolver esta atividade, porque de facto o fabrico destas substâncias é o fabrico como se fosse um fabrico de uma substância farmacêutica, portanto exige muito investimento, muitas regras, muito know-how, é muito exigente e por isso pode levar a que este processo de termos mais produção e mais entidades no nosso país possa demorar mais tempo. Em termos de produção global, penso que neste momento não há nenhum problema a esse nível. É verdade que o mercado também teve algum impacto pela pandemia e sobretudo nas questões relacionadas com o abastecimento e com as cadeias de abastecimento, portanto houve de facto algum decréscimo deste mercado pela pandemia, mas o que se espera é que a nível global que cresça bastante nos próximos 5 anos. Retrocedamos um pouco a este enquadramento legal, a chamada Lei do Cannabis, como designa o decreto de 2019. Acha que chegou tarde, Portugal posicionou-se a tempo nesta proteção jurídica também? Sim, nada tarde, muito pelo contrário. Então, a nível europeu, Portugal é apontado como um dos primeiros países ao nível da Europa que criou este enquadramento legal e as regras para que fosse de facto possível implementar este tipo de atividades e nesse aspecto Portugal está muito bem posicionado, até melhor que muitos outros países nossos vizinhos que têm... Não é uma matéria fácil, é verdade, e que gera o tal preconceito a todos os níveis e, portanto, nem todos os países se adaptaram como nós, não só na criação do quadro legal, como depois na sua própria implementação. Portanto, aqui, de facto, a lei foi criada e de imediato, ou quer dizer, com o nosso imediato, que é sempre com algum delay, mas criou-se uma estrutura, criaram-se condições junto ao Infarmed que tem de facto conseguido e apoiar e ajudar as empresas nestes processos com todo o rigor e com todas as regras e eu acho que isso é um fator que atrai de facto bastantes investidores para Portugal porque as regras são claras, estão definidas e sabendo é possível desenvolver esta atividade. Com alguma certeza. No ano passado, várias críticas de doentes e mesmo de políticos a dizer que independentemente da base jurídica estava, ainda estava tudo muito parado. Concorda com esta ideia de que teve tudo muito parado ainda ao início? Ao início nós tivemos de facto um período em que teve parado no sentido em que a lei que legalizou o cannabis medicinal foi no verão de 2018 e ficou sujeita ao desenvolvimento de um quadro legal regulamentar que só surge em 2019. De facto, durante esse período não se podia fazer nada. Mas a partir do momento em que o quadro regulamentar foi criado em 2019, as coisas têm acontecido e têm acontecido até, apesar de ainda estar pendente algumas portarias para definir o processo exatamente de licenciamento e, portanto, o Infarmed até se antecipou e divulga e indica quais é que são as medidas necessárias e os requisitos. Portanto, eu acho que estivemos parados e o produto só chega agora ao mercado, que é no fundo o que é palpável, o que nós conseguimos ver, mas o produto chega agora ao mercado porque por um lado tem que ser avaliado e por outro, e em primeiro lugar, tem que haver interesse de uma entidade fabricante para o comercializar, não é? E isso já não está nas mãos do legislador, não é? Mas do mercado, em si. Exatamente. Muito obrigada. Vou falar direito na próxima semana com novos temas, outros convidados. Até lá, continuam-nos a acompanhar em jornaleconómico.pt com as notícias dos principais negócios em Portugal.